Chegou a hora de entrar em campo. A partir de agora, Esporte em Destaque, direto do estúdio digital da BocNews TV. Onze da manhã, 32 minutos. Um grande abraço a você que nos acompanha. Estamos chegando com mais uma edição do Esporte em Destaque nesta sexta-feira, 19 de novembro de 2021. Vamos juntos até meio-dia e meia, 12h30. Com os trabalhos técnicos, a produção e a edição hoje do Felipe Rei. Você nos assiste aqui pela BocNews TV, a TV do Boqueirão News, um dos importantes e tradicionais jornais da Baixada Santista. O nosso sinal, a nossa imagem está no ar pelo canal do YouTube, pelo player do Facebook, na timeline do Twitter, na página inicial do bocnews.com. E no bocnews.com também tem lá o canal de áudio para você acompanhar o programa, se quiser, no formato rádio/podcast, também disponível no aplicativo da Rádio BocNews, que você pode baixar na sua loja de aplicativos. 19 de novembro, que é o Dia da Bandeira e também o dia em que Pelé fez o 1000º gol contra o Vasco do Felipe Rei. Olha só, o Vasco para a história, né? Além daquele jogo de 2004, tomou o gol do Pelé, 1000º gol, e o Andrada ficou bravo, né? Aliás, o Santos inaugurou até São Januário, né? Então temos uma história rica aí relacionada ao Vasco da Gama. E dizem alguns, eu não acredito, dizem que o Pelé torcia para o Vasco. Mas é aquela coisa de criança, talvez, né? Logo ele se transformou em santista e assim o é até hoje, felizmente. Então, o programa de hoje lembra deste momento histórico espetacular, que foi o 1000º gol do Pelé, pelo menos enquanto a gente puder falar isso, né? Porque tem os negacionistas, os reescritores da história, que daqui a pouco vão dizer que não foi o 1000º, foi o gol 300 e qualquer coisa. Sempre tem um Zé Ruela para falar isso, né? Enfim. Mas hoje enaltecemos este fato. E claro, vamos falar do jogo do Santos contra o Corinthians. No domingo, o Corinthians, que foi a maior vítima do Pelé entre todos os times, o Santos que venceu a Chapecoense jogando mal, mas ganhou, né? Na última quarta-feira. Viu a tabela do campeonato ficar exprimida, porque todo mundo que estava atrás acabou vencendo. Ontem, por sorte, o Sport bateu o Bahia e manteve o Z4 nos 36 pontos e não nos 39, que seria muito ruim para o Santos e para até outros times. Então a briga lá embaixo está aquela chamada briga de foice no escuro, e o Santos tem esse clássico contra o Corinthians, talvez com algumas boas possibilidades para tornar a equipe mais forte e tentar competir contra o time do Silvinho, que vem de derrota para o Flamengo, tá certo? Abrindo a tela aí, dividindo a nossa tela, meu caro Felipe Rei, deixa eu apresentar quem compõe o programa desta sexta-feira. All Blacks, parecemos a seleção da Nova Zelândia de rugby, tá certo? Só não vou fazer o haka aqui porque eu não sei fazer e porque eu não tenho a menor condição física no momento, inclusive meus joelhos choram de imitar aquela demonstração dos caras. Está aqui Vitor de Andrade, o curioso do futebol, direto das nababescas instalações de O Curioso do Futebol, lá em Cubatão. E também conosco o Luiz Felipe Longo, jovem comunicador que fala do Santos Futebol Clube, um dos homens fortes do podcast do Peixão, tá certo? Meu caro Vitor de Andrade, o curioso do futebol, bom dia para você, um grande abraço. Eu sei que você vai falar que tem jogo do Sub-20, a Briosa ganhou, se eu não estiver equivocado, o Santos joga hoje, e claro, o 1000º gol. Fique à vontade, tema livre para você, Vitor, no começo do programa. Um abraço. Bom dia, Alex, bom dia, Luiz. Eu vou começar com reescrever a história, mas aí não é negacionista, não. Porque pela recontagem de gols do Pelé, o gol contra o Vasco acabou sendo 1003, né? Fizeram uma recontagem ali nos anos 90 e aí descobriram que aquele gol 1000, na verdade, foi o 1003. Mas, assim, como evento fica, né? Porque o mundo parou na hora daquele pênalti que o Andrada quase pega, né? Diz o Pelé que foi a única vez na carreira dele como futebolista que as pernas tremeram, né? Ele mesmo admite isso, que foi a única vez desde 56, quando ele estreia no profissional do Santos, até 77, quando ele encerra a carreira no Cosmos, foi a única vez que... Aliás, corrigindo um pouquinho, né? Ele encerra a carreira no Santos, porque a última camisa que ele veste é a do Santos, que ele joga um tempo pelo Cosmos, o outro pelo Santos.
Então ele encerra a carreira com a camisa do Santos, para falar a verdade, e depois fez alguns jogos festivos, é verdade. Então, também tem essa questão numa recontagem que chegou que esse gol foi em 2003. Eu vou continuar na história rapidinho, né, e no final do programa eu falo do Sub-20, porque também é semana de comemoração no futebol santista, né? Porque na segunda-feira, dia 15, o Jabaquara completou 107 anos de fundação. Tudo bem que o Jabaquara não vive um bom momento administrativo, né? 2 eleições que são contestadas na justiça. O presidente do mandato anterior segue como interino. Também não está resolvida a questão da mesa do conselho. Então, o Jabaquara não jogou o profissional esse ano, né? Só jogou as categorias de base, justamente por causa desse imbróglio jurídico todo. Mas mesmo assim, o Jabaquara na segunda-feira completou 107 anos de fundação. E amanhã, 20 de novembro, a Portuguesa Santista completa 104 anos de fundação. A Briosa, que também teve um probleminha na questão eleitoral, mas resolveu rápido, né? Resolveu em uma semana. Já tem seu novo presidente, o Sérgio Schiritt, que provavelmente deva estar anunciando o novo treinador nos próximos dias. Quem sabe até amanhã, no dia do aniversário da Portuguesa Santista, Alex. Muito bem, muito bem. Primeiras informações do Vitor de Andrade, o curioso do futebol, com a gente aqui nesta sexta-feira. Meu caro Luiz Felipe Longo, conosco aqui mais uma vez no Esporte em Destaque. Obrigado pela presença. O pessoal ficou preocupado, né, depois do jogo contra a Chapecoense na quarta-feira. A gente até vai ver os lances daqui a pouco, rever os lances, pela forma como o Santos se comportou, né? E vai precisar apresentar um futebol melhor contra o Corinthians. Tem muitos que têm uma visão, às vezes, até mística do jogo, né? No bom sentido, claro, de que, olha, às vezes é nesse jogo que ninguém acredita que o Santos pode surpreender e arrancar pontos do Corinthians lá em Itaquera com o apoio do torcedor rival. Enfim, você já tem uma expectativa para esse jogo, que, claro, a gente vai falar mais ao longo do programa, mas talvez o jogo que muitas pessoas não acreditem que seja o jogo em que o Santos pode efetivamente escapar do Z4. Luiz, obrigado pela presença, reforço, bom dia. Bom dia, Alex, bom dia, Vitor. Eu que agradeço pelo convite de estar aqui novamente. Não vai ser um jogo fácil, né? O Santos só venceu uma vez em Itaquera, foi lá em 2015, aquele time do Dorival Júnior, com Ricardo Oliveira, Gabriel Barbosa, pela Copa do Brasil. Então, a tendência, não só por ser um clássico, mas até por esse histórico, pela diferença do posicionamento da tabela, mesmo que as atuações do Corinthians recentes não sejam tão boas, é de um clássico bastante difícil. O que pode pesar a favor, como a própria imagem de divulgação logo no início do programa estava, é o fato de o Santos ter a chance de ter força máxima. Acredito que a gente vai falar mais sobre isso, mas o Marinho não teve a lesão detectada, o Lucas Braga pode estar retornando, e o fato de o Carille também conhece como ninguém o Corinthians, conhece Itaquera, sabe os caminhos talvez para levar o Santos uma vitória. Eu acho que passa muito por uma questão de o Santos não entrar com medo de perder, porque passou essa impressão contra a Chapecoense na quarta-feira, que até pela escalação, pelo jeito como o Carille montou a equipe, que estava com medo de perder, porque uma derrota para a Chapecoense na quarta-feira, aliás, não só uma derrota, perder pontos, até mesmo um empate seria desastroso, porque justo no ano em que o Santos está lutando contra o rebaixamento, o sarrafo do rebaixamento também cresceu. E aproveitando ainda a questão do jogo contra a Chapecoense, destacar o árbitro da partida, né, o Paulo César Zanovelli. A CBF divulgou a gravação do VAR hoje pela manhã, e o VAR chamou o árbitro da partida por considerar que o Marinho havia simulado. E a gente sabe que 90% dos árbitros brasileiros eles estão condicionados a rever sua marcação quando são chamados pelo VAR. E o Paulo César Zanovelli, árbitro de Minas Gerais, ele manteve a marcação e teve muita personalidade para manter a decisão do pênalti cometido em cima do Marinho. Que houve o pênalti, o Marinho valorizou mesmo, mas houve o toque por baixo. Mas eu acredito que um bom resultado em Itaquera passa muito pela postura que o Santos vai ter em campo no domingo. Muito bem, essa eu não sabia, viu? A informação que eu estou sabendo agora pelo Luiz, porque realmente é isso. Hoje para o árbitro está muito cômodo, né? Ele toma uma decisão, aí o VAR fala outra, aí fala, os caras disseram que não era, mas ele olhou, ele foi lá olhar, ele escutou o que os caras disseram,
E assim, basta que você olhe. Hoje, o contato dentro da área, ele é dado pênalti, ainda mais embaixo com o pé, né? Assim, eu ainda vou falar outra coisa. Eu acho que o pênalti que não deram no Madison lá contra o Atlético Goianiense foi muito mais do que esse. Foi muito mais, porque o cara Sim. dá um tranco nas costas do Madison que não tem como se proteger da chegada do adversário. Mas é que o Marinho, eu até falei isso no pós-jogo do Canal 10, ele foi malandro no bom sentido. Ele não cavou o pênalti, ele construiu a situação do pênalti. E o árbitro foi perfeito, porque eu já vi cada pênalti ser dado nesse campeonato que se não tivesse dado aquele lá para o Santos ia ser o fim da picada. Mas eu conheço gente que acha que não foi, entendo. Mas na minha opinião e na do árbitro, felizmente, naquela oportunidade o pênalti foi claro, né, para todos. Rapidinho, vamos para o primeiro intervalo, meu caro Felipe Rei. Tem aí na agulha o nosso comercial. A gente já vai voltar na sequência e até vou colocar as imagens aí, os melhores momentos. Quando o Santos ganha, melhores momentos. Quando o empate ou perde, é piores. Aí o Vitor também vai falar em cima das imagens, o Luiz. E aí a gente já começa a projetar também o clássico aí contra o Corinthians. Quem joga? Será que o Marinho joga? Será que o Tardelli joga? O Lucas Braga? Enfim, é o Santos finalizando a preparação para atuar em Itaquera no domingo. 11h43, voltamos em um minutinho, até já. Você é daqueles que acham que ser moderno é ter um aplicativo para cuidar do seu dinheiro? É também. Agora, moderno mesmo é fazer parte de um grupo de pessoas que cooperam e crescem juntas. Tem gente que acha que um bom atendimento é ter um gerente pronto para te ajudar. Nada mal, né? Mas pra gente é ter voz e participar das decisões relacionadas ao nosso dinheiro. Fala sério, você ainda acha que ter desconto na tarifa do cartão é um diferencial? Isso é básico. Pra gente é muito mais. É compartilhar os resultados e ser tratado de forma justa. Dizem por aí que pensar nos outros é levar bicicleta para as grandes cidades. Boa ideia. Melhor ainda é levar transformação para todos os lugares. Tem gente que acha que somos um banco. Somos muito mais. Somos feitos de valores. 11h44 de volta com o Esporte em Destaque desta sexta-feira de tempo encoberto, chuvoso aqui na Baixada Santista. Lembrando que Cicobi por aqui é Cicobi Unimais Metropolitana. A sede fica em Santos, não se enganem, na rua Doutor Carvalho de Mendonça, 187, na Vila Matias, ali pertinho da Avenida Ana Costa, entre a Ana Costa e a Senador Feijó, tá certo? Telefone lá é o 13-3229-8855, lembrando que tem a agência do Cicobi Unimais Metropolitana também em São Vicente, Guarujá, Praia Grande, Cubatão, Peruíbe, além, é claro, das agências que subiram a serra na capital paulista, Grande São Paulo e ABC, Cicobi Unimais Metropolitana. Ô Vitor, eu vou polemizar um pouquinho aqui, vou até pular algumas mensagens, porque tem uma que é endereçada direto para você. Por exemplo, eu trabalhei com um palmeirense que sempre jurou de pé junto que o Santos tinha sido rebaixado porque jogou a tal da Taça de Prata. E o Fábio Lima diz aqui, bom dia Alex e convidados, eu queria saber do Vitor se na época que havia Taça de Ouro e Taça de Prata, o Santos chegou a jogar a Taça de Prata e se isso era considerado rebaixamento, Vitor. Rebaixamento não, mas se considerava uma segunda divisão, mas o Santos não jogou Taça de Prata quando o campeonato principal era a Taça de Ouro. Iria jogar em 83, porque o Santos foi mal no Campeonato Paulista de 82, porém foi convidado a jogar, vamos dizer assim, o campeonato principal, porque também tinha aquelas situações que a melhor campanha da Taça de Prata ali no primeiro turno ia para a Taça de Ouro no mesmo ano, né? Os campeonatos eram muito, muito complicados. E ainda tem um detalhe, os regulamentos da Taça de Ouro e Taça de Prata eram no mesmo regulamento. Então, oficialmente, não era, a Taça de Prata nem era uma segunda divisão. É mais ou menos o famoso campeonato Paulista de 91, né? Que falam que o São Paulo foi rebaixado em 90, que não aconteceu, mas o São Paulo joga um grupo mais fraco, vamos dizer assim, porque foi mal no Paulistão de 90. E aí classifica para as finais e faz as finais do Brasileirão Brasileirão, do Paulista de 91, ou a mesma coisa também, que aí a confusão é maior ainda, do Brasileirão de 87, né? Porque não se considera o módulo amarelo como segunda divisão, e sim um campeonato só. E aí, por isso que aí o Flamengo e o Inter se recusam a enfrentar Sport Guarani, o Sport
vence o Guarani e é campeão brasileiro de 87. Então, é mais ou menos isso também o que acontecia naquela época. Mas o Santos, quando o principal era a Taça de Ouro, o Santos nunca jogou a Taça de Prata. Iria jogar em 83, mas tinha os convites também, então o Santos foi convidado a jogar o campeonato principal, né, a Taça de Ouro, com os grandes times, e acabou até sendo vice-campeão brasileiro, né, perdendo para o Flamengo na final. Então, sim, resumidamente é isso. É uma conversa muito longa, porque não existia rebaixamento propriamente dito, porque as classificações para o brasileiro vinham dos estaduais. Então, às vezes, você era campeão brasileiro de um ano, mas ia mal no estadual, no ano seguinte, na teoria, você jogaria a Taça de Prata, mas a CBF te convidaria para jogar a Taça de Ouro. Então, é mais ou menos isso. É meio complicado, daria uns 3 programas a gente discutir isso tudo, a história do futebol brasileiro até 1987, né, depois tem as confusõezinhas das viradas de mesa ali do Fluminense, no final da década de 90, mas aí depois da João Avelange de 2000, a partir de 2000, também é outra confusão, a partir de 2001, que a situação meio que se organiza, e aí tem acessos e descensos sem viradas de mesa, o que está no regulamento é cumprido, se cai 2, cai em 2, se cai 4, cai em 4. Então, é mais ou menos isso, tá? Muito bem, então até fica respondido aí para aquele palmeirense que me enchia a paciência, o Santos caiu na Taça de Prata, o Santos não fez parte de grupo de rebaixamento. Nesse ano, 4 times caíram, 2 caíram. Não foi. Eu explicava isso para ele, mas o cara insistia que não, e o Vitor... O Palmeiras, sim, o Palmeiras chegou a jogar a Taça de Prata. Teve um ano que o Palmeiras jogou a Taça de Prata, mas já na segunda fase já estava na Taça de Ouro. A primeira fase jogou na Taça de Prata, mas aí times da Taça de Prata classificavam para a segunda fase da Taça de Ouro. É confuso. O Campeonato Paulista também foi assim nos anos 90, né? Até os anos 90 teve. Até os anos 90 nada. O Campeonato Paulista de 2000. O campeão do primeiro turno da Série A2 jogou a segunda fase da Série A1, que foi o Botafogo de Ribeirão Preto. Então, é muita confusão. Muito bem. Vamos botar na tela aí os lances, Felipe Rey. Aí o Luiz vai começar falando aí, ó. E aí, Luiz, o que será que aconteceu com o Santos? A gente já falou amplamente aí o lance do pênalti. Será que o time só sentiu mesmo essa troca do Pirani pelo Camacho? Ou você achou que o rendimento do time foi pior por outros fatores, inclusive aquele que a gente destacava no começo do programa, o emocional, né? Aquele medo de perder, aquela preocupação, porque a Chapecoense terminou o jogo com mais posse de bola do que o Santos e também com mais finalizações. Mas quem ganhou o jogo foi o Santos, isso que importa, né, Luiz? Não, com certeza. A gente precisa entender também que é aquela situação de um time grande que está lutando contra o rebaixamento. O time grande não está acostumado a brigar nas posições de baixo, ainda mais o Santos, que apenas uma vez, desde que os pontos corridos foram implantados, somente em 2009, em 2008, aliás, que correu esse risco. Mas eu acho que pesou muito esse lado emocional. A Chapecoense entra sem compromisso nenhum, a Chapecoense já está de olho em 2022, o próprio técnico, antes de começar a partida, falou isso, e a Chapecoense, sem ter esse peso, assim, vamos dizer, nas costas, ela tem conseguido até que boas atuações dentro das suas limitações. Ela estava segurando um empate em 0-0 com o Corinthians em Itaquera, ela empatou com o Atlético Mineiro e Flamengo, então é um time que, assim, tá jogando sem pressão, tem muita gente que está querendo mostrar serviço para continuar no ano que vem, para ver se tem já um clube garantido para o próximo ano, mas eu acho que a principal questão que talvez tenha sido ruim para o Santos foi o meio-campo mesmo, porque você tirou o Felipe Jonathan de uma posição em que ele estava rendendo, você coloca ali o Camacho com o Zanocelo, que é uma dupla que eu os considero 2 bons jogadores, mas que como dupla ainda não conseguiram emplacar. E aí você tem a questão também de perder o Marinho muito cedo no jogo, você perde a profundidade que o Marinho te dá. Na saída de bola na defesa, quando você não tem o Kaique, sua saída de bola fica muito prejudicada, porque o Kaique é um zagueiro muito técnico, ele tem a capacidade de quebrar linhas, ele tem um bom passe, tem uma boa saída,
E aí você improvisa o Pará naquele setor. O Pará, ele não foi bem na marcação, ele não é bom nessa questão de quebrar linhas, na saída de bola. Então eu acho que foi um combo ali que o Carille errou na escalação, talvez até mesmo passando uma impressão de que estava com medo de perder o jogo, de perder pontos para a Chapecoense, mas ele acabou arrumando isso no segundo tempo e ainda assim o time não encaixou do jeito que estava encaixando nos últimos jogos. Saiu no lucro, com um bom resultado, é claro, mas não encaixou. Eu acho que o aspecto emocional também pesou bastante por essa questão de o Santos estar lutando contra o rebaixamento, do sarrafo contra o rebaixamento estar subindo, e parece que o Santos vence e não consegue nem assim ficar tranquilo em nenhuma rodada, 100% tranquilo, né? A gente já viu os cálculos matemáticos que talvez 45 pontos não sejam mais suficientes para salvar do rebaixamento, mas e uma Chapecoense descompromissada, uma Chapecoense que não tem mais muito o que fazer no campeonato e está jogando sem peso algum. Eu já vi hoje de manhã duas estatísticas, dois levantamentos matemáticos dos cálculos, né? Um colocando a chance do Santos de cair de 7%, outra em 4,6%. Eu vou acreditar mais nessa, 4,6%. Quanto menor, mais crente eu sou nessa estatística. Existe uma possibilidade, é claro. O Santos tem um jogo em casa contra o Fortaleza e tem 3 jogos fora antes de decidir tudo contra o Cuiabá. Aliás, eu espero que isso não aconteça. Espero que quando vier jogar o Cuiabá aqui na Vila, que tudo já esteja resolvido. O Santos vai ter que buscar algum ponto fora, contra o Corinthians, contra o Internacional ou contra o Flamengo. Ô Vitor, enquanto rola só mais esta girada aí dos melhores momentos, você acredita que o Santos corre risco ainda, ô Vitor? Corre, mas ele é pequeno. Ele é muito pequeno. Corre porque você não pode largar de mão, porque se perde 2 jogos seguidos, você já está ali de novo com a corda no pescoço. Mas até pelo número de times que estão brigando lá embaixo, os confrontos diretos, eu acho que esse risco é pequeno. Mas não pode arredar o pé. Você tem que fazer aí seus 4 ou 5 pontos aí, que eu acho que 46 ou 47 livra do rebaixamento. E se garantir na Série A e quem sabe até pegar uma vaga na Sul-Americana, que é bem impossível, né? Porque praticamente quem não cai está na Sul-Americana, é praticamente isso, né? Não, só 1 ou 2 times que não rebaixados que também não classificam para a Sul-Americana, que aliás amanhã tem a final dessa temporada, né? Atlético Paranaense e Red Bull Bragantino. Então, assim, há o risco, não dá para falar que não há, mas ele é muito pequeno no momento. Se o Santos fazer 2 vitórias ou uma vitória e 2 empates aí nos próximos jogos, eu acho que já se livra de vez, faz os 47 pontos e se livra. Sobre essa questão, alguém também já me perguntou aqui na live sobre, deixa eu ver se eu acho aqui, a questão da classificação do campeonato, como é que vira G9, deixa eu ver se eu acho aqui. Assim, vai virar porque hoje o Bragantino está bem à frente do Atlético Paranaense na tabela do campeonato. Então, se ele for o campeão, fica tranquilo. O Atlético está no meio da tabela, mas também se ele for campeão, ele já tem vaga na Libertadores do outro ano. Então, eu acho que vai só realmente ser o 16º, né? Só o 16º que não vai a lugar nenhum. Hoje o Santos está em 11º na tabela. Então, ele tem uma condição um pouquinho mais favorável, digamos assim, mas é o que o Vitor e o Luiz falaram, não dá para bobear, você precisa somar ponto fora, não dá para deixar só para, mais 2 jogos na Vila, tudo bem, contra o Fortaleza tem que ganhar de tudo que é jeito, e deixar para a última rodada, você ter a necessidade de ganhar do Cuiabá é perigoso, então num desses 3 jogos aí, eu sei que é difícil, mas o Santos vai ter que somar algum ponto aí. Aliás, eu estou até torcendo. Ontem eu vibrei como se fosse nascido em Recife com o gol do Mocelin contra o Bahia. Você vai dizer assim, mas o Sport também corre risco de, né? É outro que está brigando, mas o Sport tem um jogo a mais já, né? E a derrota do Bahia manteve o Z4 em 36 pontos. E o Bahia ainda tem um jogo a menos, ou seja, ele pode a 39.
Por isso que a gente tem que continuar secando, não tem jeito. Amanhã, por exemplo, a gente perdoa todos os pecados do Cuca por 90 minutos para que o Atlético Mineiro dê uma goleada no Juventude. Depois disso a gente pode ficar com bronca dele de novo. Enfim, é isso, a gente tem que olhar o campeonato e dar aquela secadinha básica, como diria o outro, tá certo? Deixa eu ler aqui rápidas mensagens do Twitter e do Facebook antes do nosso próximo intervalo, porque tem o pessoal do chat do YouTube aqui mandando mensagens para a gente. O Roger Sanassi, hoje está lá no Twitter também, Alex, precisamos sair de Itaquera tendo pontuado, pelo menos um empatezinho. O Efigênio Filho também no Twitter, bom dia, Lorde convidados, eu tinha 8 anos e lembro de estar assistindo pela TV, o Pelé pediu para olhar para as crianças de rua, mas muita gente hoje diz que ele nunca se posicionou. Pois é, muita gente interpretou aquela mensagem do Pelé como algo hipócrita, né? E hoje a gente vê a situação, inclusive aqui pelas ruas de Santos, no Gonzaga, tem inclusive muita criança pedindo, vendendo bala, não sei o quê. E se você der uma pesquisadinha, der uma olhada, sempre tem um adulto longe, né, de olho no que essas crianças estão fazendo. E o Efigênio aqui também, referente ao Brasileiro de 83, o Santos não disputou a Taça de Prata porque o Pelé foi até a CBF falar com o presidente Giulite Coutinho. Tem esta história aqui do Efigênio Filho. No Facebook, rapidamente aqui também, o Naldo Ribeiro, boa tarde, Alex e demais. O Camacho não acrescentou nada no jogo passado, parece que ele e o Zanocelo jogando juntos não dá liga. O Homero Machado, bom dia, Alex, convidados e a todos, um ótimo programa, muito obrigado. O Luiz Eduardo Cacheta, bom dia, Dom Alex, convidados e comunidade santista, os 45 pontos ainda serão suficientes, tem muito confronto direto entre o Z4. Eu não quero correr o risco, viu, Cacheta, de pegar os 45 pontos e ficar olhando, né? Por exemplo, se ganhar do Corinthians domingo e ganhar do Fortaleza na quinta da semana que vem, beleza. Agora, e se empatar com o Corinthians e ganhar, também acho que já dá para ficar um pouco sossegado, mas, por exemplo, se perder do Corinthians e ganhar do Fortaleza, aí você vai ter que buscar um ponto contra o Inter, contra o Flamengo, como eu digo, para não chegar aqui contra o Cuiabá precisando, né, Vitor? Então, e é bom deixar claro que quando tem um time com a pontuação muito baixa, que é o caso da Chapecoense, esses números aí de buscar fugir do rebaixamento, classificar, ele sempre dá uma aumentada, né? Então você tem que levar isso, porque todo mundo faz ponto na Chapecoense. A Chapecoense tem uma vitória no campeonato inteiro. Então você tem que levar isso em consideração também. Se eu não me engano, e é muito complicado trabalhar com isso, eu vou dar um exemplo do Vitória do Brasileiro da Série B de 2005 ou 2006, que o René Simões tinha feito uma matemática que X pontos escapava do rebaixamento, eles fizeram X pontos, mas caíram para a Série C. Ele sempre fala isso, ele fala, não trabalho com essas matemáticas de início, porque a gente atingiu a pontuação e caiu para a Série C. E outro exemplo também, aquela pontuação dos 8 que classificavam na época do Brasileiro de turno único, o Santos de 2002. O Santos fez a conta de classificar e só classificou por conta do saldo de gols, né, do número de vitórias, porque se o Curitiba tivesse empatado com o Gama, tinha classificado em oitavo, o Santos estava fora. Muito bem, olha, eu preciso ir para o intervalo 12h01, mas só para lembrar, eu já fico de olho no futuro, né? Vai ter alguns jogos atrasados esse meio de semana, mas, por exemplo, na rodada completa, que é a rodada correta, tem lá um Palmeiras e Atlético na terça, não nos interessa, um Fluminense e Inter, não sei, o Fluminense está brincando com a sorte, está com 45 pontos, e quando o Santos pegar o Fortaleza, por exemplo, o Ceará vai pegar o Corinthians, né? O Ceará hoje tem 45 pontos, está à frente do Santos. Vai ter um Atlético Goianiense Bahia, um confronto direto, mas esse é só na segunda-feira, dia 29. Vai ter na terça, dia 30, Juventude Bragantino. Na quarta, dia 1º, América e Chapecoense. Na quinta, dia 2, tudo por essa próxima rodada, não essa outra. Tem Grêmio e São Paulo, tem Atlético Paranaense e Cuiabá. Enfim, são os confrontos diretos que a gente está citando aqui que vão acontecer bastante nas próximas rodadas, tá certo?
Vamos ao intervalo, voltamos em instantes para saber do Vitor e do Luiz o que eles esperam do Santos, como ele vai ser montado e de que forma ele precisa encarar o clássico contra o Corinthians e também, é claro, mensagens do nosso chat do YouTube. Voltamos em 1 minuto, até já. Rádio, TV, internet e jornal. O Grupo Enfoque Comunicação traz informação com credibilidade em todas as plataformas por meio do BocNews. Acompanhe nossas notícias pelo site bocnews.com ou pela TV no youtube.com/BocNewsTV e ainda na versão digital ou impressa do BocNews, além do rádio, onde você pode acessar pelo site bocnews.com ou baixar o aplicativo da Rádio BocNews pelo Google Play Store. BocNews, informação com credibilidade em todas as plataformas. Muito bem, de volta, 12:03, vai virar o nosso digital aqui, Esporte em Destaque desta sexta-feira. Deixa eu ler aqui, hoje a garganta tá meio zoada. Tem um house preto aí? Não? Não, né? Caramba, hoje tá feio o negócio. Ontem eu fiz a live com o Ted Sartori, a gente ficou 1h30 falando e secando o Esporte e Bahia. Aí já viste, né? Como é que tá a garganta na sexta-feira, mas vamos lá. É esse tempo maluco também, Alex. Aqui tá chovendo, aí daí no domingo vai fazer sol de novo. Você está em Araras? Araras. Eu acertei. Não sei porque que eu sempre falo Jundiaí. Tá sol aí ou tá chovendo? É porque o Felipe Hipólito, né, de Jundiaí, o outro do podcast. Tá chovendo. Tá chovendo o dia inteiro. Desde ontem. Aqui eu até peguei um guarda-chuva mais possante emprestado, porque o meu tá cheio de tétano, rapaz, tudo enferrujado, tá furado. Aí eu peguei um guarda-chuva emprestado que é bonito, é preto e cinza, coisa linda, tá? Eu até fiquei torcendo para chover para eu estrear o guarda-chuva e tal. O Marcelo Freitas mandou bom dia pra gente aqui, o Marcos Rodrigues, boa tarde, Alex, estou confiante num bom resultado domingo e parabéns pela live e comemoração do gol do Sport ontem. Cara, eu já prometi que um dia desses eu vou assistir um jogo do Santos e vou deixar a live, vai ser o react do jogo, vocês vão ver só a loucura que vai ser. Quando saiu o gol do Sport eu vibrei, eu era Sport desde criancinha ali, rapaz. O Rogério das Trufas, salve o Rei, o Santos poderia dar esse presente ao Rei, abraços, uma vitória sobre o Corinthians, pro Pelé seria a melhor coisa. O aniversário do Pelé não foi bem, né? Pois é, agora no milésimo gol, perdeu do América. O Roger Sanás também está aqui no nosso chat, mandou bom dia para todos do BocNews, da bancada. O Rogério das Trufas manda abraços e acredito que vamos ganhar dos Gambás, diz ele aqui, é ele que está falando, não sou eu. O Roger, All Blacks são os melhores, mas ainda acho que os Tupis um dia darão trabalho às seleções mais tradicionais. Tupis devemos ser nós, né? Eu não entendo nada de rugby, você me perdoa. É a seleção brasileira. Ótimo, então agora eu sei, vivendo e aprendendo. O Daniel Galdino, bom dia a todos. O Fábio Lima, eu já fiz aquela pergunta lá da Taça de Prata. O Marcos Séries, boa tarde. Marília na área, é o Santos. O Jaquecílio Gomes, Alex, como podemos ter um G9? O que tem que acontecer? Eu acho que não tem que acontecer nada. Nós vamos ter, Jaquecílio, porque Atlético Paranaense ou Bragantino, um dos dois vai pegar vaga na Libertadores via Sul-Americana. E nós vamos ter um campeão brasileiro na Libertadores, que é o Palmeiras ou o Flamengo. Então o G já está consolidado para a Libertadores. Tem a Copa do Brasil. E tem a Copa do Brasil. Tem a Copa do Brasil. Então, meu filho, vai ter G para todo mundo, tá certo? O Santos precisa ser muito zicado para acabar em 16º e não pegar nem uma vaquinha uma vaguinha. Vaquinha é outra coisa. Na Sul-Americana, tá certo? O Fábio Lima, previsão de chuva em Itaquera. Pelo amor de Deus, entrem com as chuteiras corretas. O Corinthians encharca o gramado. Fábio Lima, é o seguinte, eu até pensei nisso. Eu não vou fazer piada com a história de gambá e tal, que gosta de água, não gosta da chuva, isso eu deixo para o torcedor fazer. A minha piada é a seguinte, o peixe gosta de água. O Santos não perdeu, não tomou sufoco do Atlético Goianiense, porque estava aquele toró. Então eu torço para que chova pra caramba, que inclusive esfria a torcida. Pode chover a cântaros lá no Itaquerones no domingo, tá certo? Quem mais aqui? O Fernando Lemos. Bom dia, Alex, a todos. Quem é pior, Batistão ou Raniel? Pô, Fernando, você tá de brincadeira comigo. Como diria o filósofo contemporâneo Joel Santana, tu tá de brinquedo itimi, cara. Porra, não tem comparação. O Batistão é muito mais jogador que o Raniel.
É que ele deu azar, ele pegou o time num momento muito ruim, ele saiu do time quando a equipe começou a crescer, né? Ele machucou. Você vai ver, aguenta aí, você vai ver o ano que vem, o Batistão vai ajudar bastante o Santos. Ninguém joga 9 anos no Campeonato Espanhol em times da primeira divisão se não tiver alguma qualidade. Não é possível, o cara não pode enganar. Jogou no Atlético de Madrid, não é possível. Eu acredito. O Arnaldo Nunes Ribeiro, boa tarde, Alex e convidados. Na minha opinião, se o Marinho não estiver recuperado, é melhor não entrar para não queimar uma substituição. Aliás, Luiz, eu até estava conversando sobre isso na live de ontem. Será que vale a pena arriscar? Porque o Peter Leandro, fisioterapeuta, até mandou mensagem explicando, o cara pode não ter lesão, mas ele tem dor. Aí tem uma questão lá envolvendo tecido e coisa e tal, o jogador realmente pode ter um desgaste, aparentemente algo que pode se transformar numa lesão. Então, assim, eu tô vendo muita gente falando, não, o Marinho tá sem lesão, pode jogar. Será que pode mesmo? Já vai ter a volta do Lucas Braga. Então você vai ter que acomodar talvez o Marcos Guilherme numa outra posição. Eu imagino que o Tardelli, pelo menos o primeiro tempo, jogue. O que você acha aí? Volta de Lucas Braga e a utilização do Marinho deve ser acreditando no jogo contra o Corinthians, se ele tiver condição, ou deixa ele para outro dia, Luiz? Não, se ele tiver com dor, essas coisas, eu não arriscaria não, para não acontecer algo semelhante ao que aconteceu com o Velasquez. O Velasquez também, ele tinha sentido no jogo anterior, fez exames, não constatou lesão, não constatou nada mais grave, e ele foi para o Clássico contra o Palmeiras. E ele sai machucado do Clássico contra o Palmeiras de não conseguir quase ir para a maca, de tanta dor que ele estava sentindo. E depois ele teve uma lesão grave e talvez ele nem volte nesse Campeonato Brasileiro. Então o Santos não pode se dar ao luxo de perder o Marinho nesse momento para o restante do campeonato. Tem a volta do Lucas Braga, que dá essa profundidade. Você pode abrir, por exemplo, Lucas Braga e Marcos Guilherme nas alas. E no meio você mantém Zanocelo e Felipe Jonathan, deixando o Pirani mais avançado. Aí você mexe no ataque, coloca o Ângelo, algo do tipo. Mas se o Marinho não estiver 100%, eu não arrisco. Porque eu acho que hoje é fundamental outros jogos. Por exemplo, eu acho o Marinho mais fundamental para o jogo contra o Fortaleza do que contra o Corinthians fora de casa. Ô Luiz, você tirou o Madison do time, pô. Faz isso não. Deixa o Marcos Guilherme. Verdade. O Marcos Guilherme pode jogar no ataque, junto com... Coloca o Marcos Guilherme, isso. Junto não tira o Madison, não. Não, deixa o filho do louco. Falha minha. O filho do falha louco. Minha. Ó, o pessoal tá bravo com o Fernando aqui. Não briguem, senhores. Ó, o Mickey tá bravo. Se foi mesmo, já o Mickey ficou bravo aqui, Fernando, com a história do Batistão. O cara chegou agora, nem se adaptou direito, já machucou. Meu Deus, mano. O Mickey não pode ficar bravo. A Disney não pode parar, tá certo, Mickey? Obrigado. Não briguem entre vocês, tá certo? Eu não gosto de que as pessoas... Eu gosto apenas que as pessoas discutam, né? Mas sem brigar. Mas vamos ver, o Batistão vai dar retorno, fiquem tranquilos. O Batistão vem da China, é um futebol totalmente diferente também, outra exigência, outro nível físico, não tem nem comparação. Ó, o Adonis já pegou no pé do Camacho aqui, ó. Para mim a entrada do Camurcho matou o meio de campo do Santos. O Celcino Alves, bom dia, Alex e convidados, grande abraço a todos. Será que joga domingo o Marinho ou vamos de Lucas Braga e Marcos Guilherme? Ou vamos de Marcos Guilherme de ala e Ângelo no lugar do Marinho? Não, Marcos Guilherme de ala não vai não. O Lucas Braga confirmou ontem, né? Ele participou daquele Space lá que é feito por alguns influencers no Twitter, que tem um apoio do próprio Santos lá, que faz uma sessão da participação dos atletas, o Lucas Braga, o Velasquez e teve mais um que participou. O Zanocelo. O Zanocelo. Eu não consegui acompanhar porque eu estava na live naquele horário. E o Lucas Braga meio que confirmou, né, que está à disposição, deve jogar. E aí a questão do ataque é a seguinte, se o Tardelli tiver condições, é o Tardelli mais um. E deve ser o Marcos Guilherme, imagino que seja. Se o Marinho puder, joga o Marinho. E tem a opção do Ângelo também. Apesar de que eu acho que uma opção ótima seria o Marcos Leonardo. O problema é que o Marcos Leonardo não renova contrato, há quem diga que não vai renovar mesmo. Enfim, é lamentável. O Fabiano Ionta, time para domingo sem o Marinho, João Paulo, Kaique, Luiz Felipe Boza, Madison Zanocelo, Felipe Jonathan Pirani, Marcos Guilherme, Lucas Braga e Tardelli. Esse aí talvez com uma outra mudança tática, basicamente. Vou ler mais mensagens do pessoal daqui a pouco. Ô Vitor,
conhecendo o Carille, que é o homem dos clean sheets, né? Até falei sobre isso ontem na live. Defesa do cara não toma gol em 60% dos jogos no Santos. Tanto que o ataque não é igual era do Sampaoli, mas tudo bem. Já tem essa característica, do jeito que a coisa é, o Corinthians tendo que ir para cima, talvez sem o Juliano, mas com a volta do William. Você acha que o Carille vai estacionar o ônibus em Itaquera, ô Vitor? Eu acredito que sim. Eu acho que o Carille vai estacionar o ônibus ali na área do Santos e vai tentar um contra-ataque para fazer um golzinho. Pelo menos essa é a minha visão. Aliás, bem lembrado, né? É a primeira vez que o Carille enfrenta o Corinthians como treinador, tá? Acho que é um... Vai ter lei do ex, então, ou não? É um dado interessante. Quem sabe, né? O Carille que como treinador ficou muito marcado, né, pela passagem do Corinthians com títulos, apesar de não ter saído tão bem, mas que ganhou dois paulistas, né, ou 3, se eu não me engano. 3. Um brasileiro. Ele foi tricampeonato. É que ele sai num brasileiro desses, né? Ele faz o paulista e sai e depois volta. Então são 3 campeonatos paulistas, um campeonato brasileiro. Ele ficou marcado pela passagem dele pelo Corinthians e vai enfrentar o Corinthians pela primeira vez. Mas eu concordo, eu acho que vai trancar o time e tentar jogar no contra-ataque. Muito bem. O Roger fala para eu usar gengibre, mas eu não estava ruim de manhã não, Roger. Fui piorando agora há pouco. Né? Daqui a pouco eu tomo um sorvete e resolve tudo. Eu faço tudo errado. Faço tudo ao contrário. Tô brincando. Tá frio, daqui a pouco tem o almoço. O Eiti Mizobi está com a gente aqui, mandou um boa tarde. O seu Cino Alves chamou a atenção para o Mike da Chapecoense. Cara, não prestei atenção nos jogadores da Chapecoense. Eu tenho esse péssimo hábito. Quando eu estou vendo o jogo do Santos, eu presto atenção no Santos. Eu nem sei se botar 11 clones no time adversário, eu não sei nem quem é quem. Mas enfim. O Eiti Mizobi mandou boa tarde. O Fabiano Ionta. Fabiano, eu vou ler a sua participação aqui, mas vou te dar uma notícia muito ruim. O Ademir do América Mineiro merecia uma chance no Santos. Fez excelente campeonato. Pois é, mas o Atlético Mineiro já comprou. Tá ali do lado, bateu um papo, conversou e já é do Galo para o ano que vem. Esqueça o Ademir do América Mineiro, tá certo? E o Eiti completa que temos que somar mais 6 pontos. O Mickey está dizendo aqui, o Corinthians está com uma mini crise já com o Silvinho. Se nós ganharmos, o Silvinho cai e eles contratam o Carille e o Diniz volta pro Peixão. Pelo amor de Deus, Mickey, que é isso? Pô, aí você tá de brincadeira. Aí bate na madeira. Para, não, deixa... Assim, eu acho que o Carille merece ter uma chance com um trabalho mais decente desde o começo. Mas se o Carille sair, Diniz, não, o Diniz estava lá no Vasco, nem o Felipe Rey aguentou mais, o Diniz e o Zeca, né? Que coisa. O Wagner Vican Gonçalves diz que no máximo Sul-Americana, eu também acho que os caras falaram, o Santos pode chegar na pré-Libertadores. Acho muito, muito difícil isso acontecer, muito difícil. O Arnaldo Nunes Ribeiro, os jogadores do Santos têm que entrar ligados, eles escorregam o tempo todo, o Moraes é um deles. Então, eu estava reparando isso no jogo, eu até brinquei no Twitter, perguntei se tinham passado detergente botado lá na água da irrigação, porque o time do Santos não parava em pé, os caras não conseguiam dominar a bola. O Thiago JS, boa tarde, amigos, tem que ficar de olho no VAR, pois é uma vergonha, eles queriam retirar o pênalti do Marinho, foi o que citou aqui o Luiz. Aliás, lembra do jogo do Boca, que se o Pituca não faz o gol, o juiz não ia dar aquela mão na bola, não. Aliás, o árbitro é o Voaden. Eu não sei se eu choro ou se eu rio, porque o Voaden foi o árbitro do Santos Atlético Paranaense, não foi, Luiz? Se eu não estiver equivocado. Foi. É o que não dá o toque de mão lá do Renato Kaiser. Não, mas eu estou dizendo agora do brasileiro. Não da Copa do Brasil também foi ele? Não, da Copa do Brasil eu acho. Não, foi o Marcelo de Lima Henrique. E isso, no brasileiro o cabeça de bigorna. O Marcelo de Lima Henrique, o popular cabeça de bigorna. O Voaden parece que ele está cumprindo aviso prévio apitando, né? Ele apita com uma má vontade, assim, eu não gosto muito. Ele está se preparando para ir para a cabine do VAR, provavelmente, né? Agora os caras ganham vai ficar lá no ar-condicionado, fica de boa ali e atrapalha o jogo. Muito bem. O Wagner Nascimento. Boa tarde, Alex. Cheguei em casa agora, já estou ligado e parabéns pela live ontem. Passou rápido demais. Muito boa, ele está lá em Pirajuí, São Paulo. A live com o Ted ontem foi divertida, foi bacana. Aliás, a quem interessar a aposta, quinta-feira que vem,
a nossa live lá do canal vai ser pós-jogo, né? Porque o Santos joga com Fortaleza às 7 da noite. Aí vai ser um festival de lives, tá certo? O Arnaldo Nunes Ribeiro, o histórico do Marinho já não é dos melhores sobre contusão. Mas eu dou um desconto pro Marinho. Porque assim, o Santos emendou 2020 e 2021, não teve tempo para descansar, pré-temporada direito, trocou de técnico, e quando troca de técnico 4 vezes, troca o preparador físico, aí muda o sistema de treinamento. O Santos trocou de médico nessa temporada. O Santos teve que trazer um especialista, um infectologista, para criar protocolo de Covid-19 no clube, porque os que estavam antes não estavam dando conta do recado. Então, só por aí vocês veem como as coisas mudaram, o jogador acaba sentindo. Teve aquela história lá da pulsão da perna dele lá, que não foi dos procedimentos mais corretos, enfim. O Wagner Vicard diz aqui, pode ser o mesmo time que jogou contra o Atlético Paranaense em Curitiba? Pode ser. O Francisco Brandão, Hortolândia, São Paulo, boa tarde a todos. Deixa o Marinho para o jogo contra o Fortaleza. Então, o Francisco pensa exatamente como o Luiz Felipe Longo, tá certo? Enfim, o Paulo Kawashi, bom dia, Alex. Para ter G9 é preciso que os 2 finalistas da Sul-Americana estejam classificados entre os 9 primeiros do Brasileirão. Precisa? Se o Atlético Paranaense for campeão e ficar em 11º, 12º, não vira G9? Mas tá, eu acho que não, mas ainda assim abre a vaga da Sul-Americana extra, né? Então, de qualquer forma, você vai ter só um clube sem disputar nenhuma competição internacional. Acho que é bom ter os caras bons de matemática aqui, porque eu sou zero à esquerda nisso aí. É isso aí. Então o Santos vai pegar uma vaga, com fé em Deus, em alguma coisa. Eu acho que não vai ser a Libertadores. Eu acho que vai ser a Sul-Americana, até porque é a competição que cabe no bolso do Santos, tá certo? Por falar em caber no bolso, otimizou Biuri, mais uma conta para pagar da gestão modesta do Roma Júnior. Eu já falei outro dia, qualquer dia o Marco Antônio Cipó, o Camilo, os caras vão aparecer, o Edson Ampola, com alguma dívida que o Santos deixou com ele, vocês vão ver só. O Lucas Piso, pelos confrontos diretos na parte de baixo, acho que o Santos já se salvou. O Ocimar Souza manda boa tarde aqui pra gente. O Mickey está dizendo agora, Alex, agora é Ale Live, que eu dei o nome lá para as lives do Vanderlei de Vander Lives, agora tem as minhas lives também lá. Tá certo? Aliás, fica a dica aí, o pessoal que é membro do Canal 10, já tem o grupo do WhatsApp lá, tá crescendo o negócio, para quem é membro, tá bom, do Canal 10. O Jean M. Bass, se o Santos jogar com a horrível camisa listrada, já perdeu. Só tem dado azar, aquele uniforme 2, tem que jogar com o bonito uniforme 3. O Corinthians vai jogar de branco, se o Santos jogar de listrado, tem essa possibilidade de jogar no azul escuro, né? Enfim, o Roger Sanás está lembrando do Edson Pola aqui. Aliás, por falar em futuro, Vitor, você ia deixar... Eu não queria deixar para o destaque final. Vamos falar do Sub-20 um pouquinho, porque tá essa conversa aí do Juan Seco, que o Santos tem que pagar até o final do ano 700 mil para o Flamengo de Guarulhos para ficar com o jogador. Se não pagar, o Santos está tentando estender o empréstimo. Na boa, você acha que o presidente do Flamengo de Guarulhos está vendo lá primeiro era Maicujo, agora é Eleven, YouTube da Federação, o Juan Seco metendo gol. Você acha que é só o Santos que está vendo o Juan Seco jogando? Aí o Santos fala assim, não quero comprar o cara agora. Tá bom, não quer comprar, então um abraço, até a próxima. Aí ele vai para outro clube, né? E a gente vai ver de novo o Santos hoje, né, Vitor? Contra a Ponte Preta à tarde no Sub-20. Agora que o Sub-20 deu uma encorpada, aí não vai ter 700 mil para ficar com o jogador. A pessoa tá, mas tem que guardar dinheiro para o Zanocelo. Calma, o Zanocelo é só daqui 15 meses, eu acho. 1 ano e tanto de empréstimo. O cara é agora que tem que resolver, né, ô Vitor? Fale do Sub-20 deste contrato aí, você que conhece tudo dos times do interior. Então, tem muita gente de olho. Se o Santos for com essa de querer renovar o empréstimo, vai perder o jogador. Isso é certeza. Eu acho que a saída do Santos talvez é negociar, pagar um valor menor e dar uma porcentagem maior para o Flamengo de Guarulhos numa possível venda, porque é um jogador que vai ter mercado. Se não vai ser mercado principal, aí você vender para
um mercado asiático, né, o mundo árabe ou lá no Oriente, né, China, Japão ou Coreia, alguma coisa do tipo, porque ele vai ter mercado. Agora, se for pedir para outro empréstimo, vai perder o jogador. Isso é fato. Não se tem dúvidas disso. Agora, falando do jogo, né, o Santos enfrenta a Ponte 15 horas no CT Rei Pelé, sem público, porque a federação jogou nas costas dos clubes a volta do público nas competições de base, 100%, e aí é uma competição que não tem bilheteria, né, porque é gratuita, os clubes falam, então não. Porque você abrindo para o público, você aumenta as despesas, porque é mais gente trabalhando, mais presença de policiamento e por aí vai. A estrutura do jogo aumenta, então você aumenta a despesa e aí não vale a pena, não está valendo a pena. Porque o Santista mesmo jogou ontem sem público contra a Ferroviária e até agora, dos 4 jogos de ontem, nenhum foi com público. Tá todos os portões fechados e eu acredito que os 4 de hoje... Tá tendo um agora, Oeste e Audax, né, em Barueri, que também tá sem público. Os outros 3 da tarde também acredito que não tenha público, não. E isso vai acontecer também no mata-mata do Sub-15 e Sub-17. Porque a federação foi vergonhosa. Jogou todo o protocolo para cima dos clubes e não ajudou em nada, sendo que base não tem bilheteria. Então o Santos enfrenta a Ponte 15 horas, o jogo de volta é semana que vem, em Itapira, tá? Não vai ser em Campinas, a Ponte vai mandar o jogo em Itapira, pelo menos até agora está marcado para Itapira. Em caso de 2 empates, né, ou resultados que tem empate, é pênalti. A melhor campanha aqui no caso é a Ponte, não tem vantagem, sua única vantagem é definir o jogo com o mando. E aí, aproveitando, a Portuguesa Santista ontem já fez seu jogo de ida no Urico Mursa, venceu a Ferroviária por 1-0, gol do Matheus. Jogo de volta lá, vai ser na Arena Fonte Luminosa, né, em Araraquara. Então, a Portuguesa Santista, se empatar, está nas quartas de final da competição. O Vitor, só um detalhe, essa fase a gente já sabe o cruzamento para a próxima ou vai ser... Não, os pontos continuam valendo e aí o cruzamento é por campanha. A soma geral é a primeira melhor campanha contra a 8ª dos classificados, segunda contra a 7ª, terceira contra a 6ª, quarta contra a 5ª. E os pontos continuam somando. Então, a Portuguesa Santista ontem fez 3 pontos. Se o Santos ganhar hoje, soma mais 3 pontos aos das 2 primeiras fases. Por isso que é bom classificar ganhando os 2 jogos, porque aí você pega o adversário. É importante, porque você pode virar e decidir em casa na fase seguinte. E eu acho interessante esse formato, porque não define a chave, né? Você não sabe quem... Você tem uma noção, mas você não sabe quem você vai enfrentar na próxima fase. Naquela, a gente vai pegar o fulano daquele confronto. E é legal, porque aí quando tem os jogos, você fica ali fazendo contas, vai enfrentar fulano, mudou. E é interessante. Só um detalhe para fechar o Sub-20. Ontem o São Caetano perdeu por 4-0 do Palmeiras na Cato Campanella, e na segunda fase o São Caetano conseguiu a proeza de classificar sem vencer. Foram 5 empates e 1 derrota, foram 5 pontos só que os outros 2 times ficaram abaixo. O Corinthians liderou o grupo com facilidade, fez 16 pontos dos 18 possíveis, e os outros 2 times ficaram com 4, porque foram 4 empates e 2 derrotas. Os outros 2 times da chave empataram, perderam os 2 jogos para o Corinthians e o São Caetano conseguiu arrancar um empate nos 2 jogos do Corinthians. Então classificou com 5 empates e 1 derrota, por incrível que pareça. Aí veio a prova, né? Pegou o Palmeiras, levou 4-0 em casa, então praticamente já está eliminado. Muito bem. Ô Luiz, Itapira é longe aí de Araras? Eu não conheço. Não é muito, não. É próximo ali da região de Campinas, né? Não é muito longe, não. É do lado de Mojimirim. Exatamente. Isso. Mas a Ponte é meio nômade nessa questão da base, porque o CT dela é em Jaguariúna, né? Não é em Campinas também. Faz parte. Olha, o Fernando de Maria me mandou aqui um detalhe sobre mídias sociais, sobre o YouTube, os melhores do mês de outubro no YouTube. Flamengo, Clube América do México, São Paulo, Palmeiras, Vasco, Corinthians, Atlético Mineiro, River Plate, Grêmio e Santos.
Aliás, tem uma estatística que é a soma de todos os seguidores, inscritos e coisa e tal de rede social, que vira e mexe é divulgado, né? O Felipe Rei tem aí também, colocou na tela. Nessa soma de redes sociais aí, de inscritos, seguidores e coisa e tal, o Santos no Brasil só está atrás de Flamengo, Corinthians, São Paulo e Palmeiras. Muitas pessoas acham que esse pode ser um indício de tamanho de torcida. Até comentei outro dia que eu conversei com um cara que é do mundo do marketing do futebol, ele estava explicando, o Atlético Mineiro tem uma torcida enorme, mas ela é muito local, muito de Minas, como é o Cruzeiro, como é o Inter, como é o Grêmio. O Santos tem uma torcida do mesmo tamanho, um pouquinho maior talvez, ou um pouquinho menor, porque essas estatísticas elas variam, mas é uma torcida pulverizada nacionalmente, isso tem peso para as questões do marketing, é importante que se diga, tá certo? Meio-dia e 27, a gente está caminhando para o final do programa. O Lucas Mussetti Perazzoli colocou no Twitter agora há pouco que o Carille não esboçou o time hoje, no treino de hoje, e vai ter uma definição no treino tático de amanhã. Lucas Braga está realmente à disposição. O Marinho é dúvida, e sabe quem é dúvida também, Luiz? Quem? O Camacho virou dúvida. Ou seja, aquele meio de campo que o povo quer, pelo jeito, a não ser que ele crie alguma coisa, põe o Balieiro e tal. Eu não sei se é muita hora de inventar, não, né, Luiz? Não mexe no que dá certo, mas o Camacho não está à disposição também é motivo de questionamento para o departamento médico, se de repente a volta dele não foi antecipada aí. Sentiu dores, né? Porque ele estava lesionado, daí retornou no jogo contra o Atlético Goianiense, né? E depois foi titular no meio de semana contra a Chapecoense. Muito bem. Olha, meus caros, estamos caminhando para o final do programa. Eu só queria dizer um negócio aqui. Chegou a hora, este é o momento de talvez alguém no Santos dar continuidade ao que a torcida começou. O sócio rei empacou. Não sei se foi o Tolkien, que teve gente que pegou o dinheiro e preferiu colocar no Tolkien. Mas o sócio rei empacou em 28.800 e alguma coisa. Nesse momento, 28.861. Do jeito que está desde os últimos dias, eu não acredito que, por exemplo, hoje pule para 29 mil e nem amanhã. Então, assim, foi feito todo um movimento para você ter mais sócios e coisa e tal. E aí, é aquela coisa, a gente colocou o barco no mar. Vai precisar a vela ser assoprada, né? Não sei se faltou aqui ao Santos dar uma força nessa história do sócio-rei, ou se, claro, a gente imagina algo está sendo pensado nesse momento para, claro, mais à frente dar um up nessa situação, porque, repito, melhorou bem, mas ainda está longe do ideal. O Atlético Mineiro acabou de bater 100 mil sócios. Claro que você tem que talvez ver uma revisão de valores, uma revisão de benefícios e coisa e tal, né? Mas o Santos não pode sobreviver enquanto instituição com... Assim, o ideal seria bater os 100 mil sócios, mas com menos de 50 mil é um negócio inaceitável. Eu sei que as pessoas estão com dificuldade. Eu sempre falo aqui que é uma cobrança para quem precisa, quem tem condição de pagar, né? Para quem não tem condição, eu entendo perfeitamente, mas o Santos precisa ter mais associados, as pessoas precisam se mobilizar novamente e dar essa força para o clube. Olha, o Gil César Rosa mandou um time para a gente aqui, ó, João Paulo, Kaique, Luiz Felipe Boza, Madson, ele botou de ala, Zanocelo de volante, Camacho de volante, ó, o Camacho já não vai mais, o Gil, porque tá, pelo jeito, é dúvida. Felipe Jonathan na ala, Pirani na meia, Marcos Guilherme e Braga no ataque. Só não concordo com você, porque o Felipe Jonathan se encontrou no meio de campo. Tirar o Felipe Jonathan do meio de campo não dá. Ele hoje é um dos melhores jogadores do Santos no meio de campo. Na ala ele volta a ser um jogador comum, tá certo? E o Caico Vicente Alex, eu olhei o plano de sócios do Atlético e ganha uma camisa. O cara vira sócio, ganha uma camisa. É interessante. Mas tem algum problema que está acontecendo aí? Porque até os jogadores parece que estão jogando com camisa de venda. Acho que tem um troço desse aí, com camisa para torcedor.
tem algum BO no fornecimento aí da Umbro, alguma coisa que precisa ser resolvida aí. Claro que a Umbro é uma parceira do Santos de tanto tempo, irá resolver sem dúvida alguma isso. Agora, não sei se pode ser uma camisa oficial, mas sei lá, pode ser uma camisa diferente, uma camisa retrô, uma camisa comemorativa, alguma coisa, né? Realmente isso pode ser feito mais em breve. Então fica aqui o nosso recado, sempre que a gente torce muito para que o Santos tenha cada vez mais sócios, tá certo? Luiz, queria agradecer demais a tua presença novamente aqui no programa. Você que está lá sempre no podcast do Peixão e sempre que pode colabora com a gente aqui no Boc News. Em breve também será convidado para participar da nossa live lá do Canal 10. Aliás, vai ter live a dar com pau, principalmente agora no final do ano. Quando não tiver jogo, vocês vão ver só a quantidade de live que vai ter. Vai ser um negócio de louco. Obrigado, viu, Luiz? Um abraço, até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço, Alex. É sempre um prazer estar aqui. Abração para você e para o Vitor aí também. Muito bem. Só lembrando que esse final de semana, para quem gosta, né, tem mais Fórmula 1. Tem mais um grande prêmio aí. Na semana que vem o Tony traz as novidades para a gente. Vitor, um abraço, boa semana, bom final de semana. Você retorna aqui quarta ou sexta. Vamos ver aí, né, que dia que você volta no programa. E o seu destaque final aí do Curioso do Futebol. Cobertura também do jogo do Santos daqui a pouco, né, no Sub-20. Também para quem gosta dos times do ABC, o São Bernardo FC enfrenta o Corinthians também na categoria. O São Bernardo foi campeão da Copa Paulista no profissional no fim de semana. Aliás, que ano de São Bernardo, é campeão da 2 e campeão da Copa Paulista. Temporada, talvez aí deixe uma homenagem aí para o Marcelo Veiga, que faleceu ano passado, que era o treinador de São Bernardo, né? Morreu de Covid. E só um momento aí, péssimo da CBF mais uma vez, né? A gente sabe que amanhã tem a final da Sul-Americana, né? Atlético Paranaense e Red Bull Bragantino, 17 horas, lá em Montevidéu. Aí amanhã também tem a final do Brasileirão Série C, né? Ituano e Tombense. A CBF vai e marca para o mesmo horário. Lembrando que já a final da temporada passada da Série D do Brasileiro, o primeiro jogo, né? Floresta e Mirassol, foi no mesmo horário da final da Libertadores, do Palmeiras e Santos. Que da temporada passada, mas que foi nesse ano. A CBF vai lá e repete a dose com a final da Série C, né? Ela não quer, as divisões de acesso, a CBF não quer que as pessoas vejam. É complicado. Um abraço a todos e até a próxima. A não ser que o cara assistir a Série C, talvez seja mais fácil, porque põe o Vitor aí de novo. TV Brasil, não é, o Vitor? Não, é DAZN e Bandeirantes em algumas regiões. O primeiro jogo passou para a Baixada, o jogo em Tombos, né, que foi 1-1 entre as duas equipes. Porque a Band Interior tá passando, e como é a TV Tati, né, e está passando para a Baixada também. Agora eu não sei o jogo de amanhã, não conferi a programação da TV Tati se está confirmado o jogo, mas não é rede, mas algumas... Né? Regiões estão transmitindo. A TV Brasil é Série D, que aliás fez tirando um outro detalhe ali na questão da equipe aí, que alguns profissionais não se informaram bem sobre as equipes, outros fizeram um trabalho excepcional. A transmissão em si da TV Brasil, com câmeras e tudo, foi muito boa. Parabéns aí para a TV Brasil, que na transmissão da Série D aí, nesse mata-mata, definição de acesso, e o título da Aparecidense, que foi conquistado no último sábado. Muito bem. Eu perguntei isso porque o jogo da Sul-Americana, afinal, é lá na Comebol TV, a TV que ninguém vê. Não teve uma TV aberta para pegar um jogo desse, para passar, sabe? É brincadeira, 2 times brasileiros. Eu não tenho Comebol TV. Não é porque eu não quero assinar, porque a minha operadora não tem esse canal à disposição. Então, não assistirei. Enfim... Fica por isso. Mesmo assim, o valor é meio salgado para meia dúzia de jogos. Mas não adianta, mesmo que eu quisesse, na minha operadora não tem. Enfim, e sobre esse negócio de pessoal não se preparar para jogo, olha, depois de eu ter visto nos últimos dias o sujeito dizer que o Pará jogou no Santos, o Pará não tinha nem entrado em campo, e outro sujeito chamar o Serginho Chulapa de Aloysio Chulapa, eu prefiro deixar para lá do que me manifestar sobre certos assuntos, tá certo? Obrigado, Vitor, obrigado, Luiz. Agora sim, vamos fechar esta edição do Esporte em Destaque, agradecendo ao Felipe Rey pelos trabalhos técnicos, a produção e a edição. Você que esteve conosco aqui pela Boc News TV,
a TV do Boqueirão News, um dos importantes e tradicionais jornais da Baixada Santista. Segunda-feira a gente está de volta por aqui, 11h30 da manhã, analisando tudo do clássico entre Santos e Corinthians e Santos, e também com a tabela, a rodada do Brasileirão, tá certo? Muito obrigado a todos pela audiência, um grande abraço, um ótimo final de semana e até segunda-feira. Tchau, pessoal. Você acabou de ouvir Esporte em Destaque, direto do estúdio digital da BocNews TV.